Confusione, sarà perché ti fermo, un giocatore che vive a baba, mano, bate le mani e capote Adriano Lala. Falei, ih, rapaz, é pra mim mesmo. Em 2004, existia um atacante que parecia imparável, forte, rápido, dono de uma das esquerdas mais poderosas da história do futebol. Aos 22 anos, Adriano Imperador caminhava para dominar o mundo. Muitos acreditavam que ele seria o melhor jogador de sua geração, mas uma única ligação mudou tudo. E o futebol nunca mais viu o verdadeiro imperador. Antes da fama, antes dos milhões, antes dos estádios lotados, existia apenas um garoto da Vila Cruzeiro, uma comunidade do Rio de Janeiro. Filho de uma família humilde, Adriano cresceu cercado por dificuldades, mas também por um sonho que dividia com a pessoa mais importante da sua vida, seu pai, Almir. Muito mais do que um pai, Almir era seu maior incentivador, era quem o acompanhava nos treinos, quem acreditava nele quando ninguém mais acreditava, quem fazia Adriano acreditar que um dia seria jogador profissional. Naquele tempo, o futebol não era apenas um esporte, era a esperança de mudar a vida da família. Depois de se destacar nas categorias de base do Flamengo, Adriano chamou a atenção da Europa. Ainda muito jovem, foi contratado pela Inter de Milão, mas o começo esteve longe de ser perfeito. Sem espaço no elenco, acabou emprestado para Fiorentina e Parma. Foi justamente ali que tudo começou a mudar. A cada partida, Adriano mostrava uma combinação rara de força, velocidade e técnica. Seu chute de pé esquerdo assustava qualquer goleiro. Não demorou para que a Inter percebesse o talento que tinha em mãos. Quando voltou ao clube italiano, não era mais uma promessa, era uma realidade. Os gols começaram a aparecer em sequência. As manchetes o colocavam entre os melhores atacantes do planeta. Em 2004, defendendo a seleção brasileira na Copa América, Adriano foi decisivo, marcou gols importantes, terminou como artilheiro da competição, levantou o troféu. Foi naquele momento que nasceu o apelido que o acompanharia para sempre: Imperador. Tudo indicava que aquela era apenas a primeira de muitas conquistas. Mas ninguém imaginava o que aconteceria poucos dias depois, pouco tempo após conquistar a Copa América. O telefone tocou. Do outro lado da linha, veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. Seu pai havia sofrido um infarto, ele não resistiu. Naquele instante, Adriano perdeu muito mais do que um familiar. Perdeu seu maior amigo, perdeu seu maior incentivador, perdeu a pessoa para quem jogava futebol. Anos mais tarde, o próprio Adriano confessaria que, naquele dia, o futebol perdeu o sentido. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai, não. Mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar. Sabe, com alegria. Sabe, com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo, cara. Aí tava o Maurinho na época, né? O Maurinho sempre falou, foda-se, pá. Puta que pariu, caralho, foda-se. Eu falei, o que foi, cara? Você vai me fuder, pá. Olha, Gade, eu falei, não tô aguentando mais. Aí eu fui convocado pra seleção e ele falou, você não volta mais. Eu falei, você já sabe. E não voltei mais. Nenhum título, nenhum estádio lotado, nenhum contrato milionário, nada conseguia preencher aquele vazio. Depois da morte do pai, tudo começou a mudar. As atuações deixaram de ser as mesmas, o sorriso desapareceu. Vieram os atrasos, as faltas aos treinos, as notícias de que Adriano estava bebendo. As críticas aumentavam a cada semana. Para a imprensa, ele havia perdido a disciplina. Para muitos torcedores, havia desperdiçado um talento único, mas quase ninguém entendia a batalha silenciosa que acontecia dentro dele. O maior adversário de Adriano não vestia outra camisa, não estava em campo. Era a dor, era o luto, era uma luta invisível. Mesmo assim, Adriano tentou recomeçar. Decidiu voltar ao Brasil, voltou ao Flamengo. Queria ficar perto da família, queria reencontrar suas raízes. Em 2009, liderou o clube na conquista do Campeonato Brasileiro. Por alguns meses, parecia que o Imperador havia voltado. A torcida voltou a sonhar, mas aquele brilho não durou, as lesões continuaram, os problemas emocionais também. Aos poucos, o futebol foi ficando para trás. Durante anos, muita gente repetiu a mesma frase: Adriano desperdiçou a carreira. Mas talvez essa seja uma forma injusta de contar essa história.
Porque nem toda derrota acontece dentro de campo, nem toda lesão aparece em um exame. Existem dores que não podem ser tratadas com fisioterapia. Existem feridas que nenhum título consegue curar. Adriano venceu zagueiros, venceu finais, venceu campeonatos, mas nunca conseguiu vencer a perda da pessoa que mais amava. Talvez seja por isso que o mundo nunca mais viu o verdadeiro imperador. E talvez seja justamente por isso que sua história continua emocionando milhões de pessoas até hoje. Porque antes de ser um craque, Adriano sempre foi um filho.